Fala, desbravadores! Aqui é Christian Gomes, com uma dica aí no Power BI. Eu tenho visto aí muito nas minhas consultorias, nos grupos que eu participo, dúvidas sobre cálculos temporais, né, dentro do Power BI. E para a gente fazer cálculos temporais dentro do Power BI, nós precisamos de uma tabela básica que todo mundo conhece que chama de calendário. É uma tabela que quanto mais completa, melhor para que se faça os cálculos apropriados dentro do Power BI. É importante que ela seja uma tabela bem estruturada e que ela também esteja formatada como tabela de data. Tá? A gente aqui da Power4P desenvolveu um script na linguagem M que já conecta a nossa tabela de calendário com o site da Ambima, trazendo os feriados nacionais, né, brasileiros para dentro dessa tabela de calendário. Então você não precisa mais fazer aquela conexão de função e buscar lá dentro do site da Ambima a informação. O nosso script já faz todo esse trabalho, permitindo que você economize um pouco de tempo. Então vamos mostrar como é que a gente faz a aplicação desse script, que eu vou disponibilizar para vocês o link aqui embaixo no vídeo. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o Power Query. Então a gente vai aqui no botãozinho transformar dados, clicamos em transformar dados, e aí a gente já vai abrir o Power Query, né? Então, com o Power Query aberto, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma consulta nula. Como é que a gente faz para criar uma consulta nula? A gente vem aqui, nova fonte, consulta nula. É uma consulta em branco. Então, vamos clicar em consulta nula. O Power Query automaticamente cria essa consulta. Veja que está aqui em branco, na barra de fórmulas está em branco. Mas a gente não vai escrever nada aqui. A gente precisa colocar o nosso script. Christian, posso colar o script aqui? Não, não pode. O que você tem que fazer? Selecionar a consulta. Você vem aqui, ó, editor avançado. Clica em editor avançado. O Power Query vai abrir a janelinha do editor avançado, que inicia com let, tem a fonte, tem o in e tem a fonte. Tá? Essa é a estrutura básica de toda a linguagem M aqui, né, das consultas que são criadas dentro do Power Query. Mas para a gente não vai importar. A gente vai marcar tudo isso daqui. Posso simplesmente marcar com o mouse ou posso clicar nele e dar Ctrl A, que eu já seleciono tudo. E como eu já copiei aqui o script, Ctrl V. Não se apeguem por enquanto ao que está no script aqui. Simplesmente colhem e aí vão vir aqui no botão concluído e apertar o botão concluído. O Power Query automaticamente pega aquela consulta nula que a gente criou e já transformou numa função. Uma função com parâmetros. Qual é o próximo passo? Vamos logo renomear essa função. Cliquei duas vezes aqui sobre o nome dela e vou colocar fn de função, underline de calendário, para que nosso modelo fique mais organizado. Então, aqui já tem a função renomeada fn de calendário. Notem que ela pede 3 parâmetros para a gente aqui, ó. 1, 2, 3. O que são esses parâmetros, né? Primeiro parâmetro é o parâmetro ano inicial, ou seja, é o ano de início da nossa de calendário. Então, se o meu modelo tem datas que começam no ano de 2000, eu tenho que inserir nesse campo 2000. Se eu tenho datas que iniciam no meu modelo no ano de 1930, eu tenho que iniciar aqui com 1930. Lembrando que eu não estou falando aqui de datas de nascimento. A gente não pode pegar o nosso modelo e considerar, por exemplo, datas de nascimento como algo relevante se a gente estiver falando de uma estrutura de colaboradores, por exemplo. A gente está falando aqui de datas das tabelas fato, ou seja, datas de registro dos fatos que aconteceram ao longo do nosso histórico. Então, a gente tem que preencher, primeira coisa aqui, o ano inicial. Depois de preenchido o ano inicial, a gente precisa preencher aqui o ano final, certo? Depois do ano final, a gente vai preencher este outro campo aqui, ó, que é o N dia útil do mês. Christian, o que é esse N dia útil do mês? Nunca ouvi falar disso. Não se preocupe. N dia útil do mês é um parâmetro que a gente criou aqui na Power4P para facilitar a vida das pessoas que, por exemplo, trabalham na área de contabilidade, na área de recursos humanos, que precisam que no seu modelo esteja identificado o 10º dia útil do mês, ou o 5º dia útil do mês, ou o 2º dia útil do mês, enfim, o 80º dia útil do mês. Então esse campo ele recebe esta informação de forma numérica. Como assim, Christian? Bom, o 5º dia útil do mês, se eu precisar identificar ele nessa tabela de calendário, eu vou colocar neste campo o número 5. Se eu precisar identificar o 10º dia útil do mês, eu vou colocar o número 10. Então assim eu consigo, através deste script, identificar o 80º dia útil do mês dentro do meu modelo, ok? Então vamos lá para um exemplo prático.
Vamos colocar aqui uma tabela com o ano inicial, seja de 2022, e ano final, 2023. E eu quero que essa tabela me identifique o 10º dia útil do mês. Preenchido o ano inicial, preenchido o ano final e o enésimo dia útil do mês, eu clico no botão invocar. Clicado no botão invocar, automaticamente o Power Query já cria a nossa tabela. Ele cria com esse nome, função invocada. Né? Foi uma função que foi invocada. Então agora o que nós vamos fazer? Renomear isso para de calendário. Clica 2 vezes em cima do nome e escreve de calendário. Ok? E agora vamos identificar aqui algumas colunas importantes da nossa tabela de calendário. A data, que é essencial. Vejam que ela começa aqui, essa coluna começa com a data de 1º de janeiro de 2022, que foi exatamente o ano de início que nós informamos. Lembra lá nos parâmetros? O outro ano que a gente informou, que foi o ano fim, foi 2023. E o enésimo dia útil foi 10. Então, para 2022, está aqui o primeiro dia do ano de 2022. A tabela de calendário deve informar, então, o último dia de 2023. Será que ela está informando? Vamos ver se ela está informando? Vamos clicar aqui, ó, em data e vamos fazer em ordem decrescente. Aqui tem que aparecer 31/12/2023, como apareceu, certo? Então, nós temos uma tabela de calendário que vai do dia 1º de janeiro de 22 a 31 de dezembro de 23. Deixa eu excluir essa etapa aqui e vamos voltar aqui para as colunas. Ela tem uma coluna de dia, um de dia da semana, né? Sendo que domingo é 0, 1 segunda, 2 terça e assim sucessivamente. E aqui ela informa dia útil. Ah, Christian, mas espera aí. Dia 1º, que é feriado, foi sábado, então faz sentido ser 0 aqui mesmo. E 2 domingo é 0 também. Então não está informando os feriados. Calma, pessoal, a gente vai já ver que está informando sim. Mês num, está aqui, ó. Nós temos aqui a numeração, então, janeiro é 1, fevereiro 2, março 3, assim sucessivamente. O nome do mês, o ano e essa coluna aqui, ano, mês num, que a gente vai já ver aqui, ó, como é que ela funciona. Deixa eu tirar o zoom aqui para facilitar. Tá aqui a tabela, a coluna, ano, mês, num. Então, ela é uma coluna que vai servir para ordenar essa coluna ano, mês. Então, vejam, 2022, 01, que é janeiro. 2022, 02 para fevereiro, de 22 e assim sucessivamente. E tem outras colunas que também, ano, semestre, num, que também serve para ordenar ano, semestre. Ano, quadrimestre, num, que serve para ordenar ano, quadrimestre e assim sucessivamente. Tá? Vou tirar o zoom novamente aqui. Vamos lá para o finalzinho. Vejam que ela também tem bimestre, trimestre e bimestre. E tem essas últimas colunas aqui, ó, que são colunas importantes também. A semana do ano, a semana do mês, a ordem do mês. Então, meu modelo começa no 1º de janeiro de 22, então este é o mês 1. Quando for fevereiro é no mês 2 e assim sucessivamente. E ele não perde a sequência. Então, se eu tiver 50 meses aqui, ou na verdade não 50, né, porque não pode, tem que ser múltiplo de 12, seriam 60 meses, vamos dizer que seriam 5 anos. Ele vai ter aqui 60 de 1, a ordem de 1 a 60, tá? E aqui, ó, os feriados. Lembra que eu falei para vocês, ó? Tá aqui, ó, confraternização universal. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, a gente vai ver, ó, Dia do Trabalho, Paixão de Cristo, Tiradentes. E se a gente olhar lá no comecinho, a gente vai ver que tá como 0 também. Essa coluna é uma coluna polêmica. A gente depois vai, em outro momento, discutir sobre ela, mas é uma coluna que tem o total de dias do mês. Então, em fevereiro de 22, a gente tinha 19 dias úteis no mês. Ele se repete esse número aqui durante todo o mês. E aqui a gente tem a coluna de enésimo dia útil, que foi o que eu falei para vocês. Nós colocamos o 10º, 10 dias úteis. Você lembram lá atrás? A gente falou que era de 2022 a 2023, considerando que eu queria saber o enésimo dia útil como o 10º dia útil. Então, a gente está vendo aqui, ó. Só tem sim nesta linha. Esta linha aqui é a linha do 10º dia útil. Vamos conferir? Olha aqui que linha é essa, ó. Vamos lá para o comecinho. Vamos ver qual é essa linha. Linha 14. Vou tirar o zoom aqui. Vou voltar lá para o começo. E na linha 14, tá aqui, ó. Foi essa sexta-feira, dia 14/1. Vamos ver se foi o 10º dia útil? Vou dar mais um zoom aqui para ficar melhor para vocês. E tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10º dia útil. Então, está identificado lá na última coluna o 10º dia útil.
Acabou aqui. Para essa tabela de calendário, não precisamos fazer mais nada. Vamos simplesmente fechar e aplicar. E agora a gente tem algumas ações para fazer aqui no Power BI Online. No Power BI Desktop. Essa informação toda que a gente fez na de calendário, ela só é uma informação estrutural. A gente precisa agora fazer algumas formatações aqui no Power BI Desktop para que ela sirva para o nosso modelo de uma forma mais correta, mais completa, certo? Ela demora um pouco para carregar, realmente, porque ela está indo lá no site da Ambima, checando as informações, fazendo toda a junção, mesclagem, tudo aquilo que a gente fazia na mão de uma forma automática pelo script. Então ela demora um pouquinho mais para carregar, mas daqui a pouco está tudo certo e vai estar pronto para a gente poder usar no nosso modelo. Nossa tabela de calendário foi carregada, está aqui, certo? A tabela. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima da tabela de calendário e depois marcar isto aqui. Muito importante. Tabela de calendário precisa ser formatada como tabela de data. A gente precisa informar para o Power BI que isto é uma tabela para uso de cálculos temporais. Então, as pessoas não têm muito esse hábito, mas é importante a gente fazer isso. Vamos clicar aqui, marcar como tabela, e aí automaticamente o Power BI abre essa tabelinha aqui, essa janela, pedindo uma coluna de data. A gente seleciona a coluna de data da tabela de calendário, está validado, e dá o OK. E aí a nossa informação muda um pouco aqui na tabela de calendário. Se vocês observarem bem, há uma sinalização aqui na coluna data de que agora ela está formatada como data. E ela agora pertence à análise temporal do Power BI. Bom, feito isso, a gente precisa voltar aqui, neste menuzinho de exibição de dados, para a gente formatar a nossa tabela de calendário. Nós precisamos que ela tome algumas formatações aí como base para que a gente possa usar em cálculos temporais. Primeira coisa, eu não gosto desse modelo de data aqui, eu acho muito grande, né? Então eu clico aqui na coluna de data e formato para Short Date. É a primeira coisa que eu faço depois que a gente vai transforma a tabela de calendário numa tabela de data. Feito isso, o Power BI colocou aqui as datas, eu venho para cá. Nome e dia da semana, que eu preciso ordenar. Porque o Power BI, como modo padrão, ele ordena por ordem alfabética, já que se trata de uma coluna de texto. Para que ele obedeça a ordem de domingo, segunda, terça, eu preciso clicar nela, clicar em classificar coluna e, lembra aqui, dia da semana, eu vou classificar pela coluna dia, semana. E aí o Power BI já entende que essa coluna tem que obedecer esta ordem aqui, certo? A gente faz a mesma coisa para a coluna mês, precisamos clicar na coluna mês e lá no menu classificar coluna por, e aí vamos classificar pelo mês num, que é essa coluna do lado aqui. Agora o Power BI também já entende que não é para colocar em ordem alfabética, mas sim nessa ordem numérica aqui. Próximo passo, ano-mês, clicamos em ano-mês, e aí vamos fazer aqui a classificação pela coluna ano-mês num, certo? Feito isso, nós estamos com a nossa tabela de calendário pronta para poder ser utilizada nos nossos modelos aqui no Power BI. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço. Sigam a gente nas redes sociais, Power4P Consultoria. Vocês podem achar a gente lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Todas essas redes sociais a gente está presente. Obrigado, grande abraço e até mais.